E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então tá começando mais um Conde Criança. Se prepara, levanta aí, arrasta os móveis pro lado, que hoje vai ser muito bacana. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é O meu coração é todo seu, meu Deus. A minha história não é tão normal, porque minha vida em tuas mãos eu deixei, e eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus mudou meu viver. Jesus mudou, então cheio de amor me mostrou como eu devo ser pra mais perto ficar do teu grande amor. Mudou. E hoje eu posso cantar, pois tenho o teu perdão. Foi teu sangue na cruz que me restaurou. E todo dia a tua palavra viverei, pois eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus mudou meu viver. Jesus mudou, então cheio de amor me mostrou como eu devo ser pra mais perto ficar do teu grande amor. Mudou.
a tua palavra viverei. Pois eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus mudou meu viver. Jesus mudou, e tão cheio de amor me mostrou como eu devo ser pra mais perto ficar do teu grande amor. Jesus mudou meu viver. Jesus mudou, e tão cheio de amor me mostrou como eu devo ser pra mais perto ficar do teu grande amor. Mudou. Jesus Agora te prepara, pega aí a tua Bíblia, pega o teu caderno, coisas para anotar, para responder as nossas perguntas e presta atenção à história que vem aí. Oi crianças, tudo bem? Bem-vindas para mais um Conte Criança. Hoje tem um convidado especial para começar com vocês. Vai ser muito legal ouvir mais uma historinha, então já se prepara. Abre a tua Bíblia, que hoje a história vai ser lá em João 8, do versículo 1 a 11. Então abre já a tua Bíblia e a gente já vai começar. Então, para começar, a gente vai já ler lá a história em João 8, do 1 ao 11, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés exige que ela seja apedrejada. O que o Senhor nos diz? Não vai nos responder? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Onde estão eles? Ninguém a acusou? Não, Senhor. Então eu também não a condeno. Vá e não volte a pecar. Então, para quem não sabe, adultério é um pecado. E tá bem claro já lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, como um dos pecados e uma coisa que Deus não se agrada. Diz lá nos 10 mandamentos, não adulterarás. Então, isso é uma coisa que era bem clara, que não se devia fazer, e até que podia ser morto quem cometesse isso se alguém visse a pessoa cometendo adultério. Só que a gente pode ler ali no versículo 6, continuando a história, assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então aqui está dizendo que os fariseus e os mestres da lei, por mais que eles soubessem que era errado e era pecado e queriam colocar isso em prática, no julgar a mulher e apedrejar ela, o principal objetivo deles era ter algum meio de acusar Jesus, porque eles queriam que Jesus falasse alguma coisa errada. E vocês podem ver que Jesus ficou numa situação que eles achavam que era complicada, que qualquer coisa que ele falasse ia ser difícil de entender. Mas então a gente pode ver a reação de Jesus, né? Continuando. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Daí a gente pode continuar lendo aqui no versículo 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, aqui como a gente viu, né, o que Jesus falou no versículo 7, que se alguém tivesse sem pecado, poderia ser o primeiro a tirar a pedra, e a gente vê que eles foram todos embora, ninguém ficou para condenar a mulher. Isso é porque todos nós somos pecadores. Todos vocês, eu, todo mundo nasceu pecador, desde que Adão e Eva pecaram, e a gente nasce com pecado, separados de Deus. E a gente não pode julgar os outros achando que eles fazem pecados pior, porque todos nós somos pecadores. Se a gente olhar para nossa vida, todos vocês já mentiram alguma vez, já desobedeceram os pais, já brigaram com o irmão ou com algum colega, ou qualquer outra coisa. E o adultério que essa mulher fez é um pecado, mas Jesus estava disposto a perdoar essa mulher, assim como ele também quer perdoar cada um de nós, né? Aqui no versículo 11 ele falou: eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus morreu na cruz para te perdoar e me perdoar.
Ele que era perfeito e não tinha cometido nenhum pecado. Ele é o único no mundo que poderia julgar essa mulher de acordo com o que ele falou, de não ter pecado para julgar. Porque ele é a única pessoa perfeita sem pecado. Só que ele escolheu não julgar e não condenar ela. Porque ele nos ama e se a gente se arrepende, se a gente está disposto a reconhecer que a gente é pecador e que a gente faz coisas erradas que não agradam a Deus e a gente quer ter um relacionamento com Ele, Ele nos perdoa. É só a gente pedir perdão, que Ele perdoa qualquer coisa que a gente faça. Isso é uma grande qualidade de Deus, que Ele, mesmo sendo perfeito, Ele escolhe nos perdoar. Só que a gente também não adianta só pensar nisso, que Deus nos perdoa, a gente pode fazer qualquer coisa, porque a gente não vai estar agradando a Deus. E se a gente é cristão, se a gente entregou a nossa vida para Deus e se a gente crê em Jesus, a gente vai querer agradar Ele, né? Glorificar Ele com a nossa vida e deixar Deus feliz. Então Ele diz ali, vá e abandone sua vida de pecado. A gente não tem como não cometer pecado enquanto está aqui na Terra, mas a gente tem que tentar, né? A cada coisa, tentar fazer a vontade de Deus. Antes de desobedecer, pensa, será que Jesus faria isso? Não, ele não iria desobedecer, não iria brigar, ele não seria preguiçoso, ele iria fazer o melhor sempre. Então, ele nos perdoa, Jesus está disposto a te perdoar se tu confessar para ele, se tu dizer para ele que sabe que é pecador e que cometeu esse erro, esse pecado, e ele quer te ajudar a mudar e a fazer o melhor a cada dia. E outra coisa é que ele não julgou ela, não condenou. Mas isso não quer dizer que ele não olha para o que a gente faz e que não vai ter nenhuma consequência. Ele deixou ela ir embora, mas a gente sabe que um dia Jesus vai julgar e vai escolher quem vai para o céu ou para o inferno. Então a gente tem que crer em Jesus como nosso Salvador e pedir perdão para Ele por todos os nossos pecados. Então eu acho que a história é isso. Agora a gente tem as nossas 5 perguntas para o pré-as, que nem sempre. E a primeira pergunta é: quem foi colocado diante da multidão? A resposta está lá no versículo 3. A segunda pergunta é: o que deveria acontecer com a mulher de acordo com a lei de Moisés? Isso é o que os fariseus falaram lá no comecinho, né? E a resposta está no versículo 5. A terceira pergunta é: o que Jesus fez quando tentaram armar a armadilha para ele? Ele se inclinou e o que mais que ele fez? A gente viu também, no versículo 6. A quarta pergunta é: de acordo com a resposta de Jesus, quem poderia tirar a primeira pedra? A resposta está lá no versículo 7. E por fim, a nossa quinta e última pergunta: quantas pessoas ficaram para condenar a mulher no fim? Está lá no último versículo, e essas são as 5 perguntas para o pré-as. E agora a gente tem o versículo para memorizar. Então, lembrem que cada semana quem memoriza pode aparecer no final do vídeo. Então, memoriza esse versículo, que é curtinho, e manda aqui pro link, manda para aparecer no próximo vídeo. Tá lá em João 8, 7, o versículo 7, só o finalzinho, a parte B. Então, repete comigo e fala que é assim, ó. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Repetindo então. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Tá lá em João 8, 7. Então, essa era a história da semana. Agora, vamos orar, né? Falar com Deus. Então, fecha as mãozinhas e os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar estudando mais uma história e que tem tantas histórias que nos ensinam muitas coisas no livro de João. E é muito bom poder ler e lembrar, Senhor, nessa história de hoje, que Tu nos perdoa e que mesmo Tu sendo perfeito, Jesus morreu na cruz para nos salvar e para nos perdoar, que Ele carregou o peso dos nossos pecados e que o que a gente precisa fazer é confiar em Ti e confessar nossos pecados, saber que a gente é pecador e que a gente precisa de Ti para nos perdoar. Então, eu te agradeço muito mesmo que, assim como Tu não condenou aquela mulher, Tu também
não nos deixa de lado e não nos julga pelos nossos pecados, mas sim Tu nos vê limpos quando a gente entrega a nossa vida para Ti e confessa os pecados. Então, muito obrigada mesmo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, essa foi a história de hoje e até a semana que vem. Tchau! O versículo da semana é: mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. João 6:20. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. João 6:20. Mas ele disse, sou eu, não tenho medo. João 6:20. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. João 6:20. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. João 6:20. Então é isso aí, galera. Valeu por estarem aqui com a gente. Prepara aí, não esquece de mandar o vídeo, manda pro e-mail, manda pros seus amigos, para todo mundo. Valeu e até a próxima!